O fogão de lenha sempre foi o coração das casas rurais de Monte Azul. Era ali que o café fervia devagar, que o feijão ganhava gosto e que as conversas mais importantes aconteciam. Mas, para Elias, aquele fogão era apenas metade do que poderia ser. Desde menino, ele observava o calor subindo pelas paredes de tijolo e sumindo pelo ar, desperdiçado. Achava aquilo um absurdo. Calor não devia fugir, pensava. Calor devia trabalhar para a gente. Quando cresceu e assumiu a pequena propriedade herdada do pai, Elias decidiu transformar aquela ideia em algo real. Trabalhava como pedreiro eventual, mas tinha cabeça de inventor. Passava noites estudando desenhos antigos, rabiscando esquemas no verso de contas de luz e perguntando aos mais velhos sobre formas de puxar água sem gastar energia. Foi numa conversa com um viajante que ouviu pela primeira vez sobre serpentinas de cobre usadas em fogões a lenha no sul do país. A água esquenta no banho sem aumentar o consumo de lenha, disse o homem. Aquilo ficou martelando na cabeça de Elias como um sonho possível demais para ser ignorado. Um mês depois, ele já estava empilhando tijolos, abrindo sulcos, desviando a saída de fumaça, calculando ângulos com linhas riscadas no chão. Quem passava pela estrada olhava aquilo com estranhamento. O fogão novo tinha uma forma diferente, mais longo, com câmaras internas, desníveis e um espaço retangular de tijolos aparentes na lateral, onde a serpentina ainda seria instalada. Para alguns, parecia excesso de trabalho para um homem que vivia sozinho e tinha pouco tempo sobrando. Ô Elias, disse Cirilo, vizinho falador. Você tá fazendo fogão ou fábrica? Fogão que trabalha dobrado, respondeu ele, sem levantar a cabeça. Trabalha dobrado e esquenta comida 2 vezes? Riu Cirilo, arrancando gargalhadas dos outros. Homem, fogão é para cozinhar. Água quente a gente ferve na panela, pronto. Tá inventando moda pra quê? Elias apenas continuou assentando tijolos. Nada irritava mais o povo dali do que alguém tentando reinventar algo que, segundo eles, já funcionava bem demais. Quando a estrutura ficou pronta, veio a fase mais complicada, adaptar a serpentina de cobre dentro da parede quente do fogão. Elias não tinha dinheiro para comprar material novo, então reuniu pedaços de tubulações antigas, lixou, soldou, improvisou conexões. O conjunto final parecia simples, mas dava um trabalho imenso. A água entraria fria por um lado, circularia pela serpentina aquecida pelos gases quentes e sairia para o reservatório mais quente do que qualquer banho de chuveiro elétrico poderia oferecer no vilarejo. Pelo menos, era o que ele acreditava. Os vizinhos acreditavam no oposto. Vai explodir. Disse um. Não vai esquentar nada. Disse outro. Isso aí é bobagem, perda de tempo. Afirmavam quase todos. Elias ouviu tudo em silêncio enquanto conectava o último encaixe, selando a serpentina dentro da parede de tijolos. Depois, subiu no telhado para ajustar o reservatório de metal, posicionando-o sobre uma base firme. Era um equipamento simples, uma caixa metálica reaproveitada, com tampa improvisada e uma saída para o banheiro. Mas, para ele, aquilo era uma espécie de triunfo. Quando terminou a montagem, a curiosidade finalmente venceu o deboche. Um grupo de vizinhos apareceu perto do curral, observando à distância como quem assiste a um espetáculo. E então? Perguntou Cirilo. Vai cozinhar feijão ou tomar banho dentro da cozinha? Elias respirou fundo. Não explicaria nada. Não mostraria nada. Não pediria aprovação. A física e o fogo falariam por ele. Acendeu o fogão. As chamas lamberam as paredes internas, subiram pela câmara de combustão, atravessaram o canal estreito que ele tinha desenhado exatamente para forçar a passagem quente pela serpentina. A fumaça seguiu o trajeto calculado e escapou pela chaminé com um assobio leve. O fogão parecia vivo. Enquanto isso, Elias entrou no banheiro da casa. A torneira tinha sido adaptada para funcionar com baixa pressão. Ele girou a válvula com cuidado. Nada. Os vizinhos começaram a sorrir. Segundos depois, um filete de água apareceu. Fria. Muito fria. Tá esquentando, Elias? Zombou alguém, do lado de fora. Ele não respondeu.
Apenas deixou a água correr. 1 minuto. 2. 3. E então aconteceu. A água começou a mudar de temperatura. Primeiro morna, depois quente, depois tão quente que Elias precisou ajustar o fluxo. Ele saiu do banheiro com o cabelo molhado, a camiseta nas mãos, e uma expressão que ninguém nunca tinha visto no rosto dele, satisfação silenciosa. Sem teatro, sem discurso, sem vaidade. Apenas apontou para o reservatório, que agora tremia levemente com o fluxo constante da água quente circulando. O grupo ficou em choque. Elias, disse Cirilo, aproximando-se devagar, se isso aí é banho quente mesmo? Sem gastar mais lenha do que o normal? Mesma lenha, respondeu ele. Aproveitando o que antes se perdia. O silêncio tomou conta do terreiro. Pela primeira vez, ninguém tinha piada pronta. No dia seguinte, o burburinho correu pelo vilarejo inteiro. O fogão do Elias esquenta a água. O homem toma banho quente todo dia sem chuveiro elétrico. A serpentina dele funciona. E com esse burburinho, vieram as primeiras pessoas pedindo ajuda. Você faz um desses lá para casa? Dá para adaptar no fogão que já tenho? Quanto custa para ensinar? Elias não disse sim nem não. Apenas pediu tempo. Porque, apesar do sucesso, ele queria testar o sistema em uma situação muito mais severa, principalmente no inverno, quando a água do poço descia a temperaturas que cortavam o couro. Mas antes que o inverno chegasse, outra prova enorme, se involuntária, se estava a caminho. Seria a prova que transformaria seu fogão de tijolo com serpentina de invenção ridicularizada em solução adotada por todo o vilarejo. Uma prova tão intensa que envolvia não apenas água quente, mas segurança, economia e até a sobrevivência das famílias vizinhas num período difícil. E ela estava prestes a começar. O ChatGPT disse. O outono chegou trazendo noites mais frias do que o normal, e a conversa sobre o fogão de Elias começou a ganhar um novo tom. Já não era apenas curiosidade, era esperança. A energia elétrica naquela região era instável, caía sem aviso e ficava horas, às vezes dias, fora. E quem dependia de chuveiro elétrico para ter um banho quente sabia o sofrimento que isso trazia. Ainda assim, muitos continuavam duvidando. Diziam que a água só tinha esquentado porque era dia quente, que aquilo não ia servir no frio. Outros falavam que o sistema iria entupir, que o cobre ia rachar, que aquilo era só sorte de principiante. Elias não discutia. Ele apenas esperava o momento de colocar tudo à prova. O momento chegou mais cedo do que imaginava. Em junho, uma onda de frio intensa atingiu a região. O vento cortava a pele, e a água do poço estava tão gelada que parecia saída de dentro de uma pedra. As pessoas começaram a usar panelas para aquecer banho, crianças tremiam antes de dormir, e a falta de energia, que aconteceu por 3 dias consecutivos, deixou o vilarejo completamente dependente de fogão a lenha. Foi durante essa semana que os vizinhos mais céticos resolveram experimentar uma coisa e queriam ver o fogão de Elias funcionando no pior cenário possível. Elias concordou. Naquela tarde, acendeu o fogo com toras pequenas, como fazia sempre, e ajustou o registro para direcionar calor máximo para a serpentina. Os vizinhos se aproximaram, alguns com cobertores enrolados nos ombros, outros esfregando as mãos. Se funcionar hoje, disse Cirilo, se eu nunca mais falo nada. Se funcionar hoje, respondeu Elias, se você vai querer um desses. O grupo riu, mas com nervosismo. A expectativa era alta. O fogo crepitou, o calor começou a subir, e a serpentina, escondida dentro da parede, começou seu trabalho silencioso. Elias entrou no banheiro. A torneira, antes dócil, parecia congelada. Ele girou devagar. Nada. Um filete de água. Frio. Gelado. A vizinhança começou a se mexer, murmurando. E então, de repente, a água fez um som diferente, como se tivesse acordado. O filete aumentou, a temperatura subiu, e, contra todas as expectativas, um vapor fino começou a preencher o ar. Água quente. Em pleno frio cortante. Sem energia.
Sem resistência elétrica. Sem gastar mais lenha do que o normal. Elias saiu do banheiro segurando o pulso da torneira, ainda molhado, e chamou o grupo para ver. Eles entraram como se estivessem diante de um milagre. Puseram a mão no fluxo quente, olharam uns para os outros com expressão de espanto puro. Tá quente mesmo, Elias, disse Cirilo, a voz embargada. Eu não sei nem o que falar. Fala obrigado, respondeu Elias, sorrindo. Dona Sebastiana, que sofria de dores nas costas e nunca conseguia tomar banho quente nos dias frios, segurou o braço de Elias. Meu filho, você não inventou um fogão. Você inventou o alívio. E foi ali que tudo mudou. No dia seguinte, o vilarejo inteiro apareceu na porta de Elias. Gente que antes zombava, tirava sarro, balançava a cabeça dizendo perda de tempo, agora estava ali, humilde, pedindo ajuda. Meu menino vive doente, Elias. Será que você monta um desse para nós? Lá em casa a água parece que vem de dentro de uma geleira. Cê pode ver um jeito? Meu fogão já é grande. Será que dá para aproveitar a estrutura? Elias olhou para cada um daqueles rostos cansados, lembrando-se de todas as piadas. E, com a mesma serenidade de sempre, respondeu: Posso ensinar. E ensinou. Passou horas explicando medidas, caminhos do calor, funcionamento da serpentina, diferenças entre pressões e fluxos, técnicas para evitar superaquecimento. Mostrou onde colocar o reservatório para não criar bolhas de ar. Fez desenhos simples para quem não sabia ler. Ajustou modelos para fogões pequenos, grandes, estreitos, fundos. Ele não cobrava quase nada. Às vezes, aceitava ovos, pão de queijo, uma ajuda na lavoura. O que importava não era dinheiro, se era espalhar uma solução que poderia mudar o cotidiano de todos. E mudou. Em menos de um mês, 8 casas tinham fogões adaptados. Em 2, a serpentina funcionou tão bem que o banho ficou até quente demais. Em outras, precisou de ajustes. Mas, no geral, o sistema era eficiente, simples e barato. E então veio o episódio que consolidou de vez o valor daquela invenção. Numa manhã de julho, o filho de Dona Quitéria passou mal com febre alta. A água gelada impossibilitava qualquer banho morno, e a energia elétrica ainda não tinha voltado direito. O menino tremia, e a família entrou em desespero. Foi o fogão adaptado por Elias, se instalado apenas 2 semanas antes, que salvou a situação. A água quente ajudou a estabilizar a temperatura do menino. A vizinhança inteira viu o alívio, a rapidez, a eficácia. A notícia se espalhou tão rápido que, naquela mesma semana, mais 6 famílias pediram orientações. Elias se tornou, sem querer, referência. Um mestre daquilo que o povo começou a chamar de engenharia do fogão. Um homem que tinha transformado o calor desperdiçado em conforto diário, saúde, e até economia, já que ninguém mais queimava lenha à toa. O que no começo era zombado como perda de tempo agora era visto como sabedoria antiga renascida pelas mãos de alguém que não tinha medo de tentar. Era apenas o começo. Nos meses seguintes, o vilarejo passou a mudar de um jeito silencioso, quase poético. Onde antes se via fumaça espessa subindo de fogões ineficientes, agora se via labaredas menores, fogo controlado, lenha durando mais tempo. As famílias passaram a queimar metade do que queimavam antes, se, ainda assim, tinham mais calor, mais conforto, mais qualidade de vida. Elias observava tudo com um orgulho quieto. Não porque queriam imitá-lo, mas porque finalmente entendiam o que ele sempre enxergou. O calor desperdiçado podia virar solução. A água gelada podia virar alívio. E uma ideia simples, construída com tijolo, barro e cobre, podia transformar a rotina de um vilarejo inteiro. No entanto, foi em agosto, durante a festa do Divino, que Elias percebeu que algo maior estava acontecendo. As famílias montaram barracas de comida, ergueram bandeirolas coloridas, e a praça ficou cheia de gente rindo, comendo, contando causos. Era uma noite fria, uma das mais frias do mês, mesmo assim, quase todos comentaram a mesma coisa. Lá em casa o banho tá quente demais. Elias, minha serpentina ficou perfeita.
O povo da cidade não acredita que a gente toma banho quente sem gastar energia. Até pessoas de povoados vizinhos vieram perguntar como funcionava aquela mágica do fogão. Elias, de novo, explicou pacientemente. Ele já tinha dito aquela mesma explicação dezenas de vezes, talvez centenas, mas havia algo diferente naquela noite. A expressão nos rostos das pessoas não era apenas curiosidade. Era orgulho. Era o sentimento coletivo de que o vilarejo tinha descoberto algo que ninguém mais sabia. Não eram mais apenas espectadores da invenção de Elias. Eram parte dela. Você devia escrever isso, disse um agricultor chamado Abner. Registrar tudo. Se um dia a gente esquecer, o povo perde um conhecimento desses. Escrever eu não escrevo, não, respondeu Elias, rindo. Mas ensinar eu ensino. Sempre. E era verdade. Ele nunca guardou nada. Cada detalhe, cada ajuste, cada observação que fazia, ele passava adiante sem hesitar. Aos poucos, começaram a chamá-lo não só de inventor, mas de professor. E, sem perceber, Elias estava criando algo que vai além de um fogão, estava criando uma cultura. Mas nenhuma homenagem, nenhuma fala bonita, nenhum elogio se comparou ao que aconteceu numa manhã fria de setembro. Elias acordou com alguém batendo no portão. Quando abriu, viu o velho Cirilo, aquele que mais zombou dele no começo, segurando uma cesta cheia de broas de fubá, ainda quentes, e um orgulho misturado com constrangimento no rosto. Elias, vim agradecer, disse o velho. De verdade. Não foi só banho quente que você trouxe. Foi dignidade. Foi saúde. Foi paz lá em casa. Elias ficou surpreso. Cirilo nunca falava assim. A gente ri porque não entende, continuou ele. Mas quando a gente aprende, vira outra pessoa. Você mudou o jeito do povo viver, meu filho. E por causa disso, ele respirou fundo, por causa disso eu queria te pedir um favor. Qualquer um, disse Elias. Ensina meu neto. Faz dele aprendiz. Ele tem jeito para essas coisas. Talvez você transforme a vida dele também. Elias sentiu o coração apertar de alegria. Sem perceber, ele tinha passado de alvo de piadas a alguém que construía futuros. Os meses foram passando, e a pequena vila tornou-se referência regional. Até gente de São Tomé das Letras, Três Corações e Cruzilha apareceu para entender aquela invenção que permitia banho quente sem energia. Elias nunca se recusou a ensinar. Quanto custa para aprender? Perguntavam. Só o esforço de querer entender, se ele respondia. E ali, naquele chão simples marcado por fogões de tijolo e paredes de barro, nascia um movimento que décadas depois ainda seria lembrado, da primeira grande onda de engenharia caseira do sul de Minas. Tudo começou com um fogão visto como perda de tempo. E terminou com a transformação de uma comunidade inteira. No final de cada dia, quando apagava as brasas e escutava o silêncio da noite, Elias pensava no quanto a vida podia mudar quando alguém tinha coragem de construir o que ninguém acreditava. E sorria. Porque sabia que, às vezes, a diferença entre zombaria e admiração era apenas o tempo necessário para uma boa ideia provar seu valor. E quando provava, ela aquecia mais do que água. Aquecia vidas. Se essa história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários qual invenção simples já mudou algo na sua vida. Seu apoio ajuda essas histórias a continuarem chegando até você.